Vamos retomar os trabalhos. Sessão do dia 11 de novembro de 2020. Vamos começar com a pauta das 14 horas. Temos várias sustentações. Primeiro grupo de processo do mesmo contribuinte, Tenente Rossi Watanabe, do 53 ao 58, né? Não, 50 ao 56. Temos o pedido de sustentação, pedir para o apoio para verificar se o patrono já está na sala de espera, por favor. Sim, presidente, o patrono já está na sala de espera. Eu vou convocar ele para entrar no Ok, irei convocá-lo. Itens 53, 54, 55 e 56 da pauta, Dr. Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono foi convocado, presidente. Obrigado, Janaíne. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Vamos fazer, então, o grupo de processo. O senhor está encarregado de fazer a sustentação. Sei como é que o senhor pretende. Pode fazer uma sustentação única para o grupo de processos? Prefere fazer... Eu pensei em fazer, são 4 processos que vão ser julgados agora. Um deles tem um assunto específico e os outros 3 são do mesmo assunto. Então, pensei em fazer uma sustentação para o primeiro caso, que é o número 53 da pauta, e uma sustentação para os outros 3 casos, que são os números 54, 55 e 56 da pauta, por gentileza. Tá bom. Então, vamos passar a palavra para a Fabiana, aí, a relatora, para fazer o relatório do primeiro processo. Aí, depois do relatório, eu abro a palavra para o senhor fazer a exposição. Vamos lá, Fabiana. Vamos lá. Deixa eu chegar no relatório. Então, item 53, é o final 0665. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5ª turma da DRJ de São Paulo, que julgou improcedente manifestação de inconformidade. Na origem, tem transmissão de decompra eletrônica, números tais, com crédito referente ao saldo credor de RPJ do ano calendário 2002, composto de retenções na fonte e estimativas compensadas. A homologação das compensações foi parcial, pois a autoridade, despacho das folhas 110 e 111, concluiu pela existência de crédito compensável de apenas R$ 411.957,08, em confronto com o saldo credor apurado e utilizado no ano calendário 2002, no valor de aproximadamente R$ 602 mil. Reconhecendo as deduções para a composição do saldo de R a pagar, fontes estimativas conforme o quadro abaixo que eu reproduzo aqui. No acórdão recorrido, foi esclarecido que, eu vou ler porque é um trechinho pequeno, a terceira coluna do demonstrativo do IPJ 2003, reorganizado acima, se refere à constatação da autoridade fiscal de que o valor total declarado pela contribuinte sob a rubrica estimativas mensais corresponde à somatória das estimativas mensais efetivamente pagas no valor de aproximadamente R$ 2.900.000, do IR-fonte que foi deduzido dos valores devidos de estimativas mensais no valor de R$ 365 mil. Como se observa, a compensação foi parcialmente homologada por falta de comprovação integral das retenções na fonte, tendo sido reconhecido o valor de 335 mil e aproximadamente 2.800.000 de estimativa. Em sua manifestação de inconformidade, a hora recorrente defendeu ter direito à integralidade dos valores que buscou compensar. Em relação às retenções na fonte, elaborou o relatório de folhas 194 a 199, com indicação de nome e CNPJ de seus tomadores de serviço, valor das faturas emitidas no ano calendário 2002, valor do fonte e código, totalizando R$ 369.013,56, correspondente ao valor informado na DIPJ. No que diz respeito às estimativas, defendeu o seguinte, aqui eu não vou
ler, porque o patrono conhece as razões e os colegas estão podendo ler, se o presidente estiver de acordo. O acórdão recorrido, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, entendeu que, quanto ao fonte, não havia documentos capazes de comprovar a retenção e que os relatórios juntados são documentos elaborados pela recorrente. Quanto às estimativas, foi assentado o quanto segue. Também aqui eu deixo de ler esse trecho. Assim, a decisão recorrida ratificou o despacho decisório, que homologou parcialmente as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido, saldo credor de SPJ do ano calendário de 2002, no valor de R$ 411.957,08. No recurso voluntário, a recorrente basicamente reafirmou as razões para manifestação de inconformidade e juntou documentos e folhas 233 a 3062, consistentes em procuração e contrato social, comprovantes de retenção, notas de honorários e comprovantes e informes de rendimento, e o livro diário de janeiro a dezembro de 2002. Em suas razões, quanto ao fonte, junta documentos para comprovar que sofreu as retenções. Menciona que pode deduzir as retenções sofridas, conforme o artigo 231 do RIR vigente à época, ainda que não tenham sido recolhidas pela fonte pagadora. Cita a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes e conclui. Aqui eu não vou ler. Quanto às estimativas, reiterou que a compensação da parcela da estimativa mensal de janeiro de 2002 no valor de R$ 1.882,35 e a compensação de parcela da estimativa mensal de julho de 2002 no valor de R$ 5.228 ainda estão pendentes de decisão na esfera administrativa e que apresentou as respectivas manifestações de inconformidade, as quais são pendentes de análise. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para que se admita a comprovação da retenção do R-Fonte no valor de R$ 369.013,85 e a compensação das estimativas mensais no valor de R$ 2.984.349,70, com reconhecimento do valor de R$ 602.521,82 de saldo negativo de RPJ. Requereu ainda a homologação integral das compensações declaradas e extinção dos respectivos créditos tributários. É o relatório, presidente. Ok, obrigado, Fabiana. Então, vamos fazer a primeira parte aí da sua sustentação. Eu tenho a palavra. Vamos lá, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhora Fabiana, pela introdução do caso. Bom, só para recapitular, esse caso ele trata de duas declarações de compensação que foram apresentadas pela recorrente, com utilização do saldo negativo de imposto de renda apurado no ano de 2002. Essas declarações de compensação, elas foram parcialmente homologadas, sendo que a autoridade fiscal, ela reconheceu parte desse saldo negativo, né? Então, em valores aproximados do valor de R$600 mil de saldo negativo, a autoridade fiscal reconheceu R$400 mil, tá? Então, R$200 mil não foram reconhecidos. E esses R$200 mil, as razões para o não reconhecimento, elas se dividem em três partes, tá? A primeira foi que a Receita Federal ela não conheceu uma parte das retenções na fonte que foram feitas a favor da recorrente. A segunda parte, ela se refere às estimativas mensais que foram pagas nos meses de janeiro e julho de 2003, que foram utilizados créditos que não foram reconhecidos pela Receita Federal. E a terceira parte se refere a uma compensação que foi feita com relação à estimativa do mês de setembro de 2002, e que foi uma compensação feita de forma escritural, né, conforme a legislação da época permitia. A Receita Federal ela entende que essa compensação ela deveria ter sido feita por meio de uma decomp, né, de uma declaração de compensação e não de forma escritural. Então, são esses três pontos que estão sob discussão. Eu vou me ater mais ao terceiro ponto, que é o mais importante em termos financeiros, mas só para também, a primeira questão, que é a questão do imposto de renda na fonte, a recorrente entende que esse ponto ele já foi totalmente demonstrado, inclusive no recurso voluntário, a recorrente juntou documentos adicionais, então consta no processo as faturas da recorrente mostrando o valor que foi cobrado, o valor bruto, e o valor líquido que foi efetivamente recebido. A recorrente
juntou também grande parte dos informes de rendimentos, mostrando que houve a retenção na fonte dos valores envolvidos, e juntou também a cópia do livro Razão, que mostra a movimentação dos valores, né, na sua computabilidade no ano de 2002, mostrando que ela recebeu o valor líquido já descontado do imposto de renda na fonte. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo valor, que é um valor mais baixo, se refere à questão de a recorrente ter quitado as estimativas de janeiro e julho de 2002, utilizando créditos, que por sua vez foram questionados pela Receita Federal. Esses valores, eles foram, esses créditos que foram questionados, eles foram defendidos pela recorrente, mas o grande ponto aqui é que essa tese, inclusive, já foi reconhecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de que a cobrança desses valores deve ser feita nesse processo em que foram questionados os créditos. Então, aqui, para a composição do saldo negativo, eles devem compor, porque se a recorrente ganhando esse processo, questionando esses créditos originais, eles vão ser logicamente validados, e mesmo se ela perder essa discussão, os créditos eles terão que ser pagos. Então, por um lado ou para o outro, haverá a quitação desses créditos, e por conseguinte, eles serão validados para compor o saldo negativo de 2002. Então, agora, eu vou passar para o terceiro ponto. Essa compensação, ela se refere, como eu mencionei, à estimativa de setembro do ano de 2002, sendo que nesse ano foi publicada a Lei 10.637 de 2002, e essa lei houve uma alteração legislativa que passou a produzir efeitos a partir de 1º de outubro de 2002, tá? E a partir dessa legislação, a partir dessa alteração, os débitos federais, mesmo aqueles da mesma espécie, quando houver uma compensação, eles deveriam ser compensados por meio de declaração de compensação. Ou seja, até 30 de setembro de 2002, esses tipos de créditos e débitos, eles poderiam ser compensados de forma escritural, ou seja, não era necessária a apresentação de uma decomp. E foi justamente isso que a recorrente fez. Ela apurou essa estimativa de novembro, que inclusive era uma estimativa por presunção, então nem sequer foi necessário levantar um balancete de suspensão ou redução. Então, ela apurou o valor devido para essa estimativa de setembro de 2002 e fez a compensação de forma escritural, que essa compensação, materialmente, ela ocorreu no dia 30 de novembro. Então, por esse motivo, ela poderia ter sido feita de forma escritural, porque ela foi feita antes da alteração legislativa. O fato de posteriormente ter sido apresentada a competente DCTF não invalida esse elemento material da compensação. A DCTF representa somente um instrumento informativo para mostrar que foi feita a compensação, mas a compensação, materialmente falando, ela foi feita no dia 30 de setembro de 2002, portanto antes da produção de efeitos da Lei 10.637, que passou a determinar que essa compensação tivesse que ser feita a partir da decomp. Então, a recorrente detalha melhor no seu recurso voluntário, né, esses 3 pontos, principalmente esse terceiro ponto, e com base nesses argumentos, requer que seja dado provimento ao recurso voluntário para que seja reconhecido o crédito total de saldo negativo do ano de 2002. Então, eram essas as minhas considerações, e eu agradeço pela atenção. Algum questionamento para o patrono? Só um. Em relação a essa compensação escritural, os elementos da contabilidade que demonstram a compensação, eles estão juntados aos autos? Eles estão juntados aos autos. Documentos contábeis, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que eles estão sim, dessa compensação. Entendi. Ok, obrigado. Aqui eu vi que foi feita uma DCTF do terceiro trimestre de 2002, depois foi feita uma nova DCTF retificadora, se não me engano, foi em algum ponto aqui. É isso mesmo? Em 22 de 8 de 2003. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ao voto da relatora, qualquer coisa no debate a gente esclarece alguma dúvida adicional. Obrigado, por enquanto. Vamos lá, Fabiana. Bom, eu admito o recurso
E passo a analisar, então, por tópicos. O primeiro é a questão da comprovação do IR-fonte. Conforme relatado, o despacho decisório mantido pela decisão recorrida assentou que os documentos apresentados pela contribuinte não foram capazes de comprovar a integralidade das retenções na fonte lançadas na sua DIPJ. Ademais, o despacho decisório esclareceu que foi realizada a consulta das DIRFs e chegou ao seu seguinte resultado, e aqui eu reproduzo. Tendo em vista que foi declarado na ficha 12A da DIPJ, um montante de R$ 369.013,84 a título de fonte, restou uma diferença de R$ 33.765,54, que a hora recorrente pretende comprovar por meio dos documentos juntados, a saber, comprovantes de retenção, que são as folhas 314 a 317, notas de honorários e comprovantes em forma de rendimento, e cópias do livro diário de janeiro a dezembro de 2012. Inicialmente, esclareço que o despacho decisório se manifestou expressamente sobre o oferecimento das receitas da tributação, como se vê nas folhas 113. Conforme relatado, em suas razões recursais, a recorrente juntou novos documentos para comprovar a retenção na fonte que entendo possível. Assim, recebo documentos juntados em atenção ao princípio da verdade material e aqui eu justifico, conforme os colegas já conhecem, acho que eu posso suprimir, presidente, essa leitura, né? Sim. Deixei bem clara a ressalva de que essa minha posição não reflete a de todos os membros desse colegiado. Ok. Pois bem, após detida análise da documentação acostada, não foi possível apurar a diferença apontada pela recorrente, como passo a esclarecer. A partir dos comprovantes e informes de rendimento juntados, verifiquei as seguintes retenções na fonte, conforme quadro. Eu fiz um quadro, isso o procurador não tem acesso, eu fiz um quadro onde eu indico a fonte pagadora, o CNPJ, os valores retidos e em que folha do processo eles se encontram. E ao final a gente tem ali um valor de R$ 107.232,38. Como se vê, o valor apurado é inclusive menor do que aquele reconhecido no despacho decisório. Ademais, as notas de honorários que acompanharam os comprovantes de retenção na fonte apenas confirmam esses valores, de modo que não foram capazes de confirmar a diferença pretendida. Ao contrário, os comprovantes de retenção acostados já foram considerados pela autoridade quando da análise do direito creditório, que em consulta ao sistema DIRF encontrou retenções na monta de R$ 335.248,36. As mais de 2.000 folhas de cópias do livro diário da recorrente igualmente não lhe socorrem, porquanto desacompanhadas de documentação capaz de lastrear as retenções. Com efeito, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos documentos que os comprovem, conforme expressamente previa o rito vigente à época, que eu transcrevo aqui o artigo 923. Conforme já decidido por este colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista a prova efetiva das retenções. Aqui eu cito um julgado do colega Paulo Henrique. Ora, cabia recorrente demonstrar por meio de documentos idôneos, tais como notas fiscais, extratos bancários por recebimento líquido dos valores, as retenções que levariam à diferença pretendida, por meio da indicação dos valores retidos que já não foram considerados pela autoridade fiscal quando da análise do direito creditório. A possibilidade de juntar novos documentos em grau recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva quanto alega. E aqui eu menciono o artigo 373, inciso 1 do CPC. A teor do que se disse, ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por outros documentos para além do informe de rendimento emitido pela fonte pagadora, no caso concreto não se verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão da DRJ está correta e deve ser mantida. Assim, no ponto, o recurso não merece provimento. Passo para o ponto seguinte ou a gente vota esse, presidente? Alguém quer fazer algum questionamento ou divergir da análise? Então vamos seguir. Peraí, só fiquei em dúvida, Fabiana. Todos esses contribuintes aqui que você listou, esses CNPJs, já tinham sido considerados, então, sim, né? Sim, Só eu comparei isso. Eu fiz o quadro justamente para ver se tinha alguma questão, algum valor diferente do que já teria sido apurado na... Ok.
Das estimativas mensais. Em relação à estimativa de janeiro, no valor de 1.882,35, e parte da estimativa de julho de 2002, no valor de 5.228, não foram confirmadas pela autoridade fiscal por não terem sido homologadas pela Receita em DECOM. A decisão recorrida, então, afirmou que, na falta de comprovação da interposição da manifestação de inconformidade, as estimativas apontadas não poderiam ser consideradas no cômputo do saldo negativo de RPJ no calendário de 2002. No ponto, destaco que as cópias dos processos relativos ao direito creditório estão atensadas ao presente, que se encontram neste cárcere aguardando distribuição e julgamento, conforme apurei em consulta ao andamento processual. No tocante às estimativas do mês de setembro de 2002, a decisão recorrida entendeu que a recorrente não teria direito à compensação, em razão de divergência entre a data alegada da compensação e a transmissão da DCTF em momentos posteriores. Sem mais delongas, cabe referir que no âmbito da própria Receita Federal firmou-se entendimento favorável ao reconhecimento do crédito à recorrente no parecer normativo número 2 de 2018, da COSIT. De acordo com o referido parecer, o débito está extinto em razão da estimativa que passa a compor o saldo negativo do IRPJ sob condição resolutória. E aqui eu transcrevo os itens 10 e 10.1 do parecer normativo, que é de conhecimento já dos colegas. Eu não sei se o presidente entende que eu preciso ler esse trechinho. Não é necessário. Foi feito na pendência de decisão definitiva sobre o direito creditório, a se deferir a declaração de compensação pretendida, uma vez que as estimativas declaradas compõem o saldo negativo do RPJ nos termos do parecer mencionado. O entendimento firmado no estado do parecer normativo ainda esclarece que a confissão e decomp constitui o crédito tributário, o que resta extinto via compensação. E reproduzo aqui os itens que se referem a esse ponto. Caso não se reconheça a totalidade dos valores confessados em decomp, esses serão objeto de cobrança, nos termos que prescreve o referido parecer normativo, de modo que os interesses fazendários já se encontram protegidos. E aqui eu reproduzo também os itens que tratam desse tópico. E eu reproduzo também a jurisprudência do CARF, que acolhe esse entendimento do parecer normativo. Ora, se nem mesmo se permite a glosa de estimativas compensadas pendentes de homologação, não há dúvida de que as compensações pretendidas pelo recorrente devem ser homologadas sob condição resolutória, uma vez que ainda não há decisão definitiva acerca do direito creditório oriundo das DECOMP mencionadas nos presentes autos. Quanto à estimativa do mês de setembro, em face do entendimento do parecer ora citado, desimporta agora a data em que realizada a compensação, porque a confissão e DCTF DECOMP constituiu o crédito tributário. Assim, as estimativas compensadas não homologadas e as confessadas em DCTF devem compor o saldo negativo do IRPJ. E é aqui eu reproduzo também um precedente desse colegiado. Pelo exposto, entendo que o pleito do recorrente está alinhado ao entendimento da própria Receita Federal e merece ser provido. Assim, deve integrar o saldo negativo às estimativas de janeiro, de julho e de setembro de 2002, e eu fiz um quadro com a recomposição, então, do valor do saldo negativo de RPJ, que ficou, ele era 411.957,08 centavos, com as estimativas de janeiro, julho e setembro de 2002, ficou em 566.873,90. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, homologar as compensações das estimativas mensais até o valor de 156.799,17, que é a somatória dessas três estimativas, e para reconhecer o saldo negativo de RPJ no valor de 566.873,90. Eu tenho um questionamento aqui, Fabiana, porque, pelo que o patrono, onde eu tinha olhado aqui, o mês a que se refere, que é setembro de 2002, esse valor teria sido confessado só em DCTF, não em DECOMP, segundo a patrono informa, e na contabilidade, é isso, né? Correto? Na contabilidade está difícil de ver, viu, presidente? São 11, 16 volumes, não dá para achar aqui dentro, não. Mas tudo bem, estaria confessado pelo menos em DCTF. Ocorre, nós já tivemos essa discussão até aqui em sessões anteriores, que até determinado momento a DCTF não constituía confissão de fato, quando se
a confissão, aliás, era só pelo saldo. Então, se o contribuinte informava 149 mil de débito e 149 mil de compensação, e essa compensação não era comprovada, não era homologada, a Receita tinha que fazer um lançamento desses 149 mil, se quisesse cobrar essa diferença. E eu pesquisei a legislação na sessão passada e cheguei a alguns dados, mas eu não tinha um elemento concreto. Fiz uma rápida, enquanto eu via a relatora, uma busca aqui, achei uma solução de consulta interna da COSIT, que aí está bem claro aqui quando é que começou o efeito de confissão de dívida. Eu coloquei na minha pasta, se vocês quiserem acompanhar, na pasta de julgamento. É a solução de consulta interna 3 de 8 de janeiro de 2004, que deixa claro que a DCTF agora aqui, pera lá, aqui ele está falando em decump, né? Somente as declarações de compensação entregues a partir de 31/10/2003, data da publicação do MP 135, constitui-se confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente à exigência, mas aqui é equivocado, porque aqui é a da decump. É MP 150. Deixa eu pegar a data aqui. Aqui ele cita 135. É 135, tem no meu voto da sessão passada. Vou dar uma conferida aqui. Mas isso aí é da decomp. Mas ele refere ao artigo 90. E o artigo 90 ele fala em declarações. De dívida. Tem razão, Paulinho. Realmente a 135 é a decomp. Viu, Paulo? Aquela 190. Mas decomp como confissão de dívida, né, Paulo? Que você está falando isso? Isso, exatamente. Eu entendi isso aqui, viu, presidente? Mas o que dava suporte também ao lançamento, no caso da DCTF, também era esse artigo 90 da MP 2158. É isso aí. E ele fala genericamente em Qual é a data? declarações, né? Onde é que está aqui? Deixa eu achar aqui. Que depois a Lei 10.833, né, que acho que converteu essa MP, limita, então, o lançamento aos casos aí nela previstos, do artigo 90. No caso aqui dos autos, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é essencial ver se a escrituração do contribuinte tem essa compensação, como ele diz, em 30 de setembro, porque, de fato, assim, aí a gente está tratando da mudança da sistemática anterior para a nova sistemática. A partir de 1º de outubro, ele precisava apresentar uma decomp. A alegação dele é, não, eu fiz essa compensação na minha escrituração em 30 de setembro. Então, acho que esse elemento é essencial, ver se ele, de fato, na contabilidade dele, ele tem. E aí, o segundo ponto seria discutir se a tese da DRJ procede ou não, porque a DRJ falou, não, tudo bem, você pode ter feito na sua escrituração, mas o que vale é a DCTF, e a DCTF só foi apresentada depois. Inclusive, na DCTF apresentada inicialmente, nem tinha essa compensação, e você só veio confessar essa compensação em 2013. Então, 2003, aliás, eu acho. Então, posteriormente, então você precisava ter apresentado uma decomp. Né? Então, acho que esses dois pontos aí são importantes, né? Com a devida compreensão da Fabiana de que não importava, né, por conta da aplicação do parecer, mas aqui o caso é diferente, aqui ele não apresentou decomp, ele fez a compensação espontânea. Tá, entendi. Eu tinha a impressão que tinha uma decomp e que as datas é que não correspondiam, e vou olhar aqui de novo. Ô, presidente, no meu voto aqui, o fundamento é a questão do saldo negativo, né, que só esse que era a confissão de dívida, com base no artigo 5º do Decreto-Lei 2.124 de 84, que fala isso. Aí depois, com a MP 135, conforme o Paulo disse, é que a decomp passou a ser confissão de dívida. Mas quando a DCTF era só o saldo, né, que era confissão de dívida. Aí
é o artigo 5º do Decreto-Lei 2.124 de 84. Então, mas esse artigo 5º, ele só fala do caráter de confissão de dívida. Ele não fala se é saldo, se é o valor do débito confessado. Mas aqui, voltando à solução de consulta, não sei se vocês abriram. Seria interessante vocês abrirem para até acompanhar o raciocínio. Do item, vamos pegar aqui, do item 16 em diante. Contudo, o artigo 90 da MP 2158/2001 determinou que a Receita promovesse o lançamento de ofício de todas as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, e ela é genérica nesses termos mesmo, decorrente de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e contribuições administrados pelo órgão. Assim, não obstante o débito informado em documentos encaminhados pelo sujeito passivo à SRF já estivesse por ele confessado, o artigo 90 da MP 2158 não revogou o artigo 5º do Decreto 224, fazia-se necessário para dar cumprimento ao disposto no artigo 90 da MP o lançamento de ofício do crédito confessado pelo sujeito passivo em sua declaração. Esclareça-se que o fato de um débito ter sido confessado não significa dizer que o mesmo não possa ser lançado de ofício. É besteira. Contudo, havendo referido o lançamento, inclusive com a exigência de multa e lançamento, de ofício fica sempre assegurado o direito indiscutível. Perdão. Tal sistemática perdurou até a edição da MP 135, estabelecendo que o lançamento de ofício, que está desse artigo, limitasse a imposição de multa isolada. Assim, com a edição da MP 135 de 2003, restabeleceu a sistemática de exigência dos débitos confessados exclusivamente com o fundamento do documento que formaliza o cumprimento da obrigação, comunicando a existência do crédito tributário, por exemplo, do CTF ou de IPF. Sistemática essa que vinha sendo adotada com SPEC no parágrafo 5º do Decreto 2.124 até a edição da MP 2158. Então, o que é regra dessa MP 2158 que fez esse estrago aí? Eu não sei até que ponto me parece que essa DCTF nesse período não tinha esse caráter de execução. Essa questão realmente me faz repensar, porque quem lançou essa discussão no princípio aqui foi a Tiel. Me faz repensar o que eu tinha colocado, porque de fato a MP 258 ela deixa claro que a confissão, não ocorre a confissão porque pressupõe o lançamento. Mas a compensação, salvo o melhor juízo, por favor me ajudem, ela sempre foi hipótese de extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória. Não? Não, só a partir da DECOMP. Exatamente, da MP. Até então ela era regrada pelo 170 do mas ele não tem esse caráter de extinção sob condição resolutória. O artigo 156... É que era um pedido, Gustavo. O contribuinte pedia para compensar, e aí a Receita que fazia a compensação. Referia e fazia a compensação. Aí sim era extinto. Mas vamos lá. Com a DECOMP, a partir da transmissão da DECOMP, já extingue sob condição resolutória. Inverte-se o processo. Entendi. Isso muda um pouco o meu posicionamento. Mesmo para crédito tributário vencendo, Paulo? Como? Mesmo para crédito tributário vencendo, era assim? A Receita fazia... Sim, você fazia um pedido de substituição e um pedido de compensação. E a Receita analisava, via se existia aquele crédito, deferia a compensação e fazia esse... No caso de pedido, beleza, eu não tenho dúvidas, mas nós estamos falando do caso de compensação feita nos termos da IN 21/97, artigo 14, que era feito independentemente de pedido. E aí? Mas ele confessava isso na DCTF, e aí a DCTF só era confissão de fato o saldo. E em não se comprovando a compensação, teria que ter um lançamento. Mas olha a incongruência. Olha a maluquice. A lógica do parecer normativo é de que, confessado o débito, desnecessário, como ele vai ser cobrado lá pela confissão, desnecessário glosar aqui. Só que nesse caso não está glosando lá. Né? Ok, presidente, mas eu entendo. A questão que me preocupa agora é a seguinte. Vamos lá, do ponto de vista prático. Isso significa dizer o seguinte: a Receita tem 5 anos para fazer esse lançamento relativo ao débito confessado na DCTF durante esse período. Ou seja, durante esse período, aquela estimativa está em aberto. Isso não tem lógica, porque senão eu não posso aproveitar nunca meu saldo negativo, que inclusive vai operar a decadência.
Foi a discussão do meu voto da sessão passada. Não, você pode aproveitar, mas o problema aqui é aquela coisa, que antes você ficava preso lá na compensação anterior para poder incorporar aqui. E aqui, nesse caso, já vou te passar a palavra, Fabiana. E aqui, nesse caso, seria isso. O parecer normativo não forriou esse procedimento do passado. Porque a minha preocupação aqui, presidente, é o seguinte, qual é o efeito desse lançamento? Porque, olha lá, a Receita nunca analisa isso, nunca. Eu desconheço qualquer caso em que tenha havido uma revisão da DCTF compensada. Eu, pelo menos, não vi, né? Vocês podem ter visto há mais tempo. Mas nunca chegou, inclusive, questionamento para a gente aqui. Então, assim, é regra que se opere a homologação tácita dessa DCTF, mas até lá eu não posso aproveitar ela no meu saldo negativo. Olha que loucura. Não, Gustavo, todos esses valores eram revisados bastante. Só um pouquinho, gente, só para a Fabiana. A Fabiana está na fila aqui, só para a gente não monopolizar. Porque, vamos lá, se for assim, Paulinho, então já ocorreu a homologação. E aí eu não posso revisar. Até uma coisa que não está fechando aí, gente. Tá, vamos ver, Fabiana. Quem sabe o procurador consegue nos esclarecer ali naquela documentação contábil onde está isso. Pode ser uma forma de auxiliar, porque aqui, de fato, a gente só tem a DCTF. Antes de passar para o procurador, para o patrono, só ponderar o seguinte, que são duas situações. Né? A compensação em si, ela seria examinada num outro momento. Né? Aqui a aplicação, são duas questões que eu quero dizer. Uma é aplicar o parecer normativo. Se for aplicar o parecer normativo e for aplicável, não precisamos olhar a compensação feita, correto? Porque seria exigível lá, ele confessou. Agora, se ele não é aplicável, aí teria que examinar o conteúdo, né, da existência dessa compensação. Eu entendi que seria, e a sensação que eu estou é que os colegas acham que não seria o caso, então, de aplicação do parecer em relação a esse período específico. Isso. Mas eu tenho aqui pedido palavra. O Paulo iniciou, a Andréia. O Paulo, você ia comentar alguma coisa, depois a Andréia, depois o Gustavo. Não tenho nada. Então, Andréia, então. Parece ressaltar que essa foi exatamente a matéria discutida naquele voto da reunião do mês passado, que meu voto, que a gente ficou 2 horas discutindo. Isso. Foi exatamente essa matéria. No final, a patrona alegou que caberia a aplicação do parecer, que eu fiquei de colocar nos autos. É exatamente essa matéria. Só isso que eu queria falar. Gustavo. Fabiana, eu defendi isso, inclusive, em 2 votos passados. Tá? Eu tenho um voto meu que defende a aplicação do parecer mesmo nesse caso, mas sob a premissa agora demonstrada pelo Matosinho, de forma equivocada, de que a DCTF, neste caso, conformaria a confissão de dívida do crédito. E a MP, aí eu não posso me opor à MP, deixa substancialmente claro que a confissão se referiria apenas à diferença do saldo. Então, a minha tese lá, do ponto de vista teórico, ela cai por terra. A questão que permanece, aí isso tem que ser, eu não consigo chegar a uma conclusão aqui. Eu acho muito estranho, que tá bom, então não é confissão de dívida, mas isso tem que ser resolvido com o lançamento. E enquanto não houver o lançamento, eu não posso aproveitar a estimativa. Isso me parece, vamos lá, irrazoável. Eu não consigo entender isso dessa forma. Não tem como dar uma opinião agora. Estou lembrando que não há lançamento de estimativa após o encerramento do exercício. Né? Então, assim, no caso, ele não deve lá, mas não traz para cá. É essa a questão. Mas essa questão mudou recentemente, até pelo que você colocou ali. A cobrança da estimativa. Pois assim que funcionava. Lá não existe a compensação, não se reconhece, não se exige. Se exige aqui, porque aqui ele não tem o crédito. Essa era a lógica que orientava, até vir o parecer normativo. Só que, nesse caso aí, como o momento é anterior à própria DECOMP, né, e esse interregno da DCTF, teria esse efeito concreto. Não homologa lá, não se cobra lá, se cobra aqui.
São duas Não, eu entendi. A única questão que me parece é que esse entendimento torna impossível a compensação de estimativa sobre a égide da IN 21/97. Torna impossível. Mas o Ricardo pediu a palavra, depois o Paulo. Vamos lá. Bom, é o seguinte, já houve algumas situações em que a gente enfrentou, a gente não enfrentou, na verdade a gente tratou dessa discussão aqui na turma e eu, sempre com a minha cabeça, lembrando, eu já enfrentei essa discussão antes, mas é um caso complexo e eu não conseguia trazer para uma discussão mais sólida. E não vou conseguir de novo, mas eu consegui recuperar aqui alguns pontos que eu anotei que acho que são importantes para essa reflexão. Primeiro, também, para deixar claro que é o seguinte, para mim, esse parecer normativo que veio em 2018, ele veio ao encontro que eu sempre pensei. É confissão de dívida, acabou. Seja a confissão de dívida em DECOMP, seja a confissão de dívida em DCTF. Bom, o Matosinho lembrou bem. Há uma discussão, e é esse ponto que eu quero trazer, sobre um determinado momento, que eu não sei se foi desde quando, mas foi ali até o final de 2003, 2004, eu não sei. Foi entre 2001 e 2003. De confissão de dívida do débito apontado na DCTF. A Receita, em algum momento, fez uma interpretação de que só o saldo, se o contribuinte informasse que aquele débito estava sendo quitado mediante compensação, apenas, aliás, só parcialmente, a parte que não teria sido ainda quitada, ou tivesse sido quitada por compensação, se não me engano é isso, não seria, só essa parte poderia ser considerada confissão de dívida, não é isso? É esse ponto, Matosinho? Pois bem, eu tenho umas anotações aqui que eu já enfrentei essa discussão e que diz o seguinte, isso é a minha opinião, tá? O único comando legal que trata do assunto da confissão de dívida é o artigo 5º do Decreto-Lei 2124 de 84. Dele se depreende que os créditos tributários informados constituirão confissão de dívida. Isso aí ninguém tem dúvida. Mesmo que os atos administrativos, e aí vieram alguns atos administrativos que criaram a DCTF, primeiro chamada de Declaração de Contribuições e Tributos Federais pela IN 45 de 98, e depois Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais pela IN 126 de 98. Nos parágrafos dos seus artigos 2º e 7º, respectivamente, tenham gerado o entendimento de que somente os saldos a pagar das DCTFs é que seriam enviados para inscrição em dívida ativa, ou seja, eu acho que foi a partir desse ponto que a Receita entendeu que só o saldo que poderia ser considerado confissão de dívida. Eu entendo que isso não muda o fato de que a lei considerou constituída a totalidade de cada crédito tributário informado, a lei lá de 84. Nem mesmo o superveniente artigo 90 da MP 2158 muda esse entendimento. Afinal, ele apenas diz que as diferenças apuradas serão lançadas de ofício. Não se pode inferir, a contrário senso, que a totalidade do crédito informado deixou de ser considerado constituído. Depois, o artigo 18 da MP 135, de 2003, posteriormente com medida na Lei 10.833, explicou que o lançamento de ofício de que trata o artigo 90 da MP 2158 só é cabível relativamente à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas, dando um primeiro passo na direção de corrigir a confusão formada. Nesse sentido, também o artigo 9º da IN 482 de 2004, que finalmente determinou que a totalidade do crédito tributário informado na DCTF deveria ser enviada para a dívida ativa, consolidando finalmente a lógica da sistemática da matéria. A lógica sistemática da matéria. Então, eu, nesse estudo que eu fiz anteriormente, não me convenci de que, apesar de todo esse imbróglio legislativo, aquela previsão lá de 84, de que todo que estava o crédito tributário, no caso, débito, informado, né, nas declarações, e aí não é só DCTF, isso vale para DIRPF também, aquilo que está informado é uma confissão de dívida. Agora, se da mesma forma que o imbróglio foi criado pela PFN até, com relação às estimativas, já ainda no âmbito também das declarações de compensação, e aí, por conta disso, a Receita não aceitava mais
o encaminhamento das estimativas para a confissão de dívida, e isso foi superado com esse parecer, eu acho que estamos no mesmo campo. Criou-se uma confusão porque não se consegue fazer uma cobrança de algo que a lei diz que é a confissão de dívida, e a gente fica criando aqui um monte de monstros. A minha opinião é essa, de acordo até com o que o Gustavo está falando, impedir o direito do contribuinte. O contribuinte declarou, confessou. Agora, a cobrança tem alguma dificuldade, e acho que, na minha opinião, é claro que eu não consigo recuperar os pontos essenciais do raciocínio, mas, pelo que eu acabei de ler, isso daí, para mim, nada disso alterou a previsão inicial de que o artigo 5º do Decreto-Lei 2124 de 84, dizia: o crédito tributário declarado é confissão de dívida, e é o que eu sempre pensei. Então, independente do posicionamento aí, que eu acho que se vai abrir ou não vai abrir uma discussão sobre isso, eu tenho e aqui eu também não estou, talvez seja o caso até de a turma ser mais cuidadosa com esse tipo de TCTF, né, nesse período, mas eu queria que a gente tivesse um pouco mais de cuidado com isso, e não simplesmente negar o direito do contribuinte nessas situações. É o meu ponto. Ok, Ricardo, tem 3 com a mão levantada, eu não vi a ordem de quem levantou. Foi a Andréia primeiro. Acho que é a Andréia. O que eu queria colocar é que eu tive a oportunidade de estudar mais a fundo essa matéria para a reunião da sessão passada, né, do mês passado. O que me parece é que realmente, nesse tempo, por conta da própria legislação, dessa confusão, o que vocês queiram chamar, só era exigível, né, passível de cobrança, o saldo negativo. E o parecer, ele é todo construído em cima disso. Assim, se já vai ser feita a cobrança, né, pensando agora em decomp, eu declarei aquele débito de estimativa como parte, né, na composição do saldo negativo, que é o crédito em análise. Como ele já foi declarado no PER-DECOMP, ele vai ser cobrado de qualquer forma. Então, não cabe glosar, nesse caso, essa estimativa mensal. Ela deve fazer parte da composição, obrigatoriamente, do saldo negativo. Diferente de verificar se o pagamento existe, diferente de verificar se a retenção na fonte foi efetivamente feita ou se foi oferecida a tributação. No caso de estimativa compensada, DECOMP, isso não tem dúvida. Agora, nesse caso específico, principalmente por conta desse entendimento, que é só o saldo negativo, que é passível que é confissão de dívida, como é que você vai cobrar aquele valor da estimativa mensal? Ele não pode ser cobrado nunca. Então, em função disso, nesse período específico, nesse tempo em que prevaleceu esse entendimento confuso, eu entendo que não se aplica o parecer. É isso. Ok, André. Paulo, depois Fabiana. Primeiro, em relação a Ricardo, essa questão do artigo 5º, essa modificação de entendimento, né, como contou o Matosinho, veio por conta do artigo 90 da 2158, que falava só nas diferenças. E aí, por isso que se passou a considerar como confissão apenas o saldo, o valor a pagar, né? A questão veio daí. Agora, Gustavo, eu não entendi a sua ponderação se estaria impedindo o aproveitamento das estimativas na sistemática anterior. Não é isso. Veja só, o contribuinte tinha um crédito do mesmo tributo, ele fazia essa compensação na contabilidade dele, informava essa compensação na DCTF e ele podia aproveitar o saldo negativo composto com base nessa estimativa, sem problema nenhum. O problema surgiria se não fosse comprovado que ele tinha feito essa compensação na escrituração contábil dele, que não existia esse saldo, esse crédito que ele aproveitou na contabilidade dele, mas assim, cumpridos os requisitos formais, que era a compensação na escrituração
e a informação em DCTF, essa estimativa comporia normalmente o saldo negativo dele, não haveria óbice nenhum, entendeu? Deixa a Andréa falar, depois... É a Fabiana que está na... Eu já falei, Gustavo. É a Fabiana que pediu. É a Fabiana. Eu não aprofundei essa questão em relação ao período, porque me parece que o que o Ricardo falou está absolutamente correto. Achei que ele expôs de uma forma muito clara. E algo que me chama muita atenção é que, salvo engano, o parecer não faz nenhuma ressalva quanto ao período. Ele deixa muito claro isso, que as estimativas têm que compor o saldo negativo, porque elas já foram completadas. A gente não pode considerar que a DCTF é uma confissão de dívida. E isso eu tenho que concordar com o Ricardo, e sequer me dediquei a aprofundar isso, porque para mim era de uma obviedade que, se está confessado, ele pode compor, e que, se não existe o crédito, ele vai ser cobrado disso. Eu acho que a gente não pode afastar esse entendimento, essa previsão que é legislativa do decreto, que não foi afastada. Esse decreto segue vigendo. A gente cita o decreto reiteradamente, né? Então, eu acho que talvez o caso seja de votar. Tudo bem. Vamos tentar. Vamos tentar só afunilar aí a discussão. O Gustavo pediu, depois o Ricardo, e o André pediu de novo. O problema de votar é que eu realmente balancei com as ponderações do Matosinho. A única questão é, primeiro, compensação sempre foi forma de extinção do crédito tributário. Se eu posso utilizar daquela compensação compensada em DCTF para compor meu saldo negativo, como antecipação do tributo, está significando dizer, ao fim e ao cabo, que eu extingui, ainda que sob condição resolutória, aquela estimativa. Porque, do contrário, se ela não tem o efeito de extinguir a obrigação compensada na DCTF, concernente à estimativa, ela não poderia compor meu saldo negativo. Eu teria que aguardar 5 anos até que ocorresse a homologação tácita, ou o ato de lançamento especificamente, para que aí eu pudesse aproveitar na minha DIPJ o valor daquela estimativa. Esse é o problema. É um problema de ordem prática, talvez que não seja um problema de ordem teórica. Mas o fato é, essa compensação feita em DCTF, ela está regrada a priori pela IN. A IN fala que eu posso fazer a compensação independentemente de requerimento. E, nesse caso, por consentâneo lógico, eu tenho que considerar que houve aqui, sim, uma compensação e extinção do crédito sob condição resolutória. Mesmo que isso não esteja explicitado na norma, ou, do contrário, essa estimativa vai ser considerada aberta até que haja um lançamento. Ok. Ricardo? Eu só quero acrescentar que o Paulo falou que o que mudou o entendimento foi o artigo 90 da MP. Muito bem, o artigo 90 diz: serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo decorrente de pagamento, parcelamento, compensação, suspensão indevida, também indevidas ou não comprovadas relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. E só. Dizer que isso revoga o artigo 5º do Decreto-Lei lá de 84, ou que isso extingue a natureza de confissão de dívida do crédito tributário informado numa declaração, sinceramente, esse ponto que eu estava falando, isso não me convenceu, inclusive não me convenceu na discussão que eu tive à época, na outra turma que eu participei. Então, esse ponto, para mim, é que criou todo o imbróglio, e eu até hoje não me convenci, apesar dos diversos atos de natureza normativa da Receita, né, que tentaram atacar esse ponto. Só isso aí que eu acrescentar. Eu só estou tentando lembrar aqui, Ricardo, porque, de fato, essa construção inicia antes, o ato normativo, você citou 2 INs, que falam que era só o saldo que era confessado, não, você acabou de citar aí, anteriores a esse. Só que a Receita, nesse infeliz período de 95 a 2002, teve um expediente, para mim, absolutamente reprovável, de expedir normas não amparadas em lei e depois lançar uma lei para formalizar a IN mal lançada. Para mim, assim, essa é uma das situações, nós tivemos outras. Essa era digamos que poderia ser considerada meio pró-contribuinte, mas nós temos outras situações do
lucros no exterior, com coisas que previa na IN, na lei não, e por aí vai. Algumas pró-contribuinte. O fato é que, concretamente, esse ato normativo emanado da administração acabou por configurar um instrumento capenga de confissão de débitos e que ela não executa. Ela não executava. E até que veio a revogação a modificação do artigo 90, ela não, esse período a DSTF não se caracterizou de fato como confissão de dívida do débito. O débito é informado enquanto montante tributável, do tributo devido. Ficou só o saldo. Pelo bem e pelo mal. O fato é que a administração, o seu poder normativo, tendo extrapolado... Nós aqui não temos que entrar no meio da receita não executável. Então, aí é um argumento de caráter prático que acho que não cabe aqui. Não, mas é concreto, porque é derivado da norma editada pela administração. Que o contribuinte pode opor. Ele fala, não, mas você disse que isso aqui não é confissão. O artigo 90, inclusive, a gente sabe como é que é, MP, como é que essas MPs eram editadas. Você tem toda a razão. Foi feita provavelmente para rever um posicionamento ali equivocado no momento. E tanto é que caiu. Agora, as consequências desse equívoco a gente tem que trazer para cá em prejuízo do contribuinte? Isso que eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que foi em prejuízo e em benefício. Ele se beneficiou de um lado, talvez aí a consequência tem do outro lado. Mas, enfim, vamos tentar fechar para votar, então, essa questão. Andréa? Um último comentário. Eu entendo que se entender que essas estimativas compensadas dessa época, que elas, assim, existem nos termos do parecer, impediria, inclusive, a revisão do crédito tributário. Igual no meu processo, era de 2001, foi revisto 2000, 99, 98. Então, entendeu? Tem que ser revisto ainda. Então, por isso que eu entendo que não dá para aplicar, nesse período específico, pelo menos, o parecer. Só mais esse ponto. Gustavo. Para resolver, porque eu até pediria vista para resolver esse problema, tá? Eu queria estudar mais. Para resolver o seguinte, o contribuinte trouxe uma extensa documentação em que, em princípio, essa compensação estaria lá dentro. Qual seria a solução nesse caso? Admitir-se-ia converter em diligência para verificar isso? Porque essa nossa discussão sobre se houve ou não corrupção, ela cai por terra. Se houver aqui, na documentação trazida pelo contribuinte, não é para trazer mais. Dentro me parece que foi só o diário. Das 1000 páginas do diário trazido, se tiver ali alguma menção à compensação, se tiver uma razão aqui com essa compensação realizada, seria suficiente? Se for, basta converter em diligência. Mas dá para ver, Gustavo, não precisa converter em diligência. Cara, são Ele diz o dia exatamente. Ele diz o dia exatamente. Ele fala, foi em 30 de setembro de 2002. Bom, aí muda. O diário começa no dia 30 de setembro de 2002, o diário começa na página 2051. É só Você olhar. conseguiu olhar? Estou olhando. Mas eu só lhe pedir vistas para analisar essa questão fática ou a própria questão, tentar aprofundar essa discussão? Para eu formar meu convencimento. Para mim, é aquele negócio. Eu tinha um sócio que falava que o direito não admite esquisitice. Ainda que eu ainda não tenha uma base teórica sobre o que eu quero votar, para mim está muito esquisito. Eu queria decidir. Eu acho que, de qualquer maneira, essa matéria teórica, a gente precisa decidir, porque, assim, eu vinha e venho me posicionando dessa maneira. O colegiado até, cá tem acolhido, né? Tanto que tem o voto da André na sessão passada, que foi nessa linha. E a gente não pode ficar toda hora tendo que revisitar essa discussão. Se você quiser uma vista, perfeito, eu acho que é até interessante para aprofundar. O próprio Ricardo tinha lá já algumas anotações, pode até fornecer, tentar recuperar, para a gente tentar formar um posicionamento mais sólido. Porque o posicionamento que eu vinha votando, inclusive que eu votei contra a posição da Andréa na última sessão, para mim, ele está... Estou balançado nele. Apesar dos argumentos do Ricardo terem trazido novas luzes sobre o que eu já vinha afirmando antes. Mas eu acho que tem uma segunda questão aí em cima, e é isso que eu queria aprofundar. Agora,
Eu acho que é uma baita de uma perda de tempo a gente ficar discutindo isso se houver prova de que a compensação ocorreu. Não, mas isso aí é que é outro. Eu não sei se a gente consegue fazer isso em poucos. E assim, a conversão em diligência talvez fosse para quê? Não só para verificar se ela está informada na contabilidade. Porque aí, pela premissa que se segue, não, está informada na contabilidade, mas tem que confirmar se essa compensação é devida ou não. Eu acredito que seja isso, não? Porque se ele compensou com, vamos lá, saldo negativo de período anterior, a gente já enfrentou isso antes, eles vão ter que revisitar lá para trás. Então, de qualquer jeito, isso teria que passar por uma diligência. A não ser que fixe realmente o funcionamento. Mas isso nosso. Foi analisado? Não foi. Não foi, a priori não. Não foi, André, porque é o seguinte, a posição até agora foi o seguinte, não importa se você fez essa compensação na sua contabilidade no dia 30 de setembro. Eu não sei, pode ser até que eles tenham visto, eu não vi em detalhes, pode ser que eles tenham visto que não há prova dessa compensação na contabilidade em 30 de setembro, mas, em resumo, mesmo que tivesse feito a compensação em 30 de setembro, a DCTF só foi apresentada após 30 de setembro, e, na verdade, essa compensação só surgiu em 2003, numa DCTF retificadora. Então, naquela data, precisava apresentar DECOMP. Então, mesmo que você me mostre uma contabilidade com essa compensação, você precisava ter apresentado uma DECOMP. Aí eu relativizaria, se ele tiver o direito ao crédito. O que eu estou falando assim, eu não sei, eu teria que ler as decisões aí que eu não li, para saber exatamente qual foi o argumento, se eles disseram que não estava na contabilidade, e aí precisava ter apresentado a DECOMP, ou se ainda que esteja na contabilidade, mas o que vale realmente é a compensação na DECOMP, não, na DCTF. Vamos propor uma vista nesse processo, gente? Que aí analisava essa parte fática e a gente estudava de vez essa questão do... 30 de setembro está a partir da folha 2051, para ajudar quem quiser olhar aí. Então, deixa eu só botar mais uma pimenta nesse salseiro aqui. Eu perguntei para o Paulinho ao longo da semana passada, porque eu julguei um processo em que se discute o problema da compensação em DCTF. Cara, não tem previsão normativa, infralegal, indício, dica, suposição de que essa compensação tem que constar da DCTF ou da contabilidade. Isso me parece óbvio e lógico, senão ninguém saberia que você estava fazendo a compensação. Mas o fato não tem nenhum regramento procedimental de como, onde se deveria fazer essa compensação. Então, a 2197 não estabelecia? Nada, ela fala zero sobre isso. 93? Ela só fala que é independentemente de requerimento. Ou seja, a priori você poderia fazer essa compensação na DCTF, na DIPJ, na contabilidade, na folha da padaria, onde você quisesse. Gustavo, acho que o 66 da lei 9393, da lei 8, artigo 66 da lei... Eu li. Você viu? Da 8383. Ela só fala que você pode fazer a compensação entre na contabilidade. Da mesma espécie. Não, mas ela não fala de contabilidade, ela não menciona a contabilidade. Ela não fala onde. Esse é um que procura, porque eu não achei. Mas isso... Oi, Nesse caso que ele está falando, eu também acho que eu já pesquisei isso e já cheguei a essa mesma conclusão, mas a presunção que eu tive é que é na contabilidade. Não, é óbvio que você tem que apresentar o pedido em algum lugar, só não fala onde. Não nem apresentar pedido, porque não é pedido. Você tem que comprovar, você tem que ter um documento. Você tem que fazer a compensação. Um meio hábil de prova, né? Fazer a compensação. Meio de prova. Qual o meio mais hábil de prova? A sua contabilidade. Quem se dispõe a examinar a parte fática, e a gente pode fazer uma vista coletiva nessa questão da legislação, de novo? Acho que tem que ser eu, né? Eu estou olhando aqui a contabilidade para ver. Só porque nós temos muitos processos para julgar, não dá para ficar parado aqui de novo. Sim, sem dúvida, eu concordo, acho que a gente tem que... Não, eu acho que eu reviso isso, muito embora eu ainda ache que a DCTF seria o suficiente, mesmo se ela tenha sido transmitida depois, pela questão da confissão de dívida. Sim. E o parecer não faz nenhuma ressalva quanto a esse período complexo, né, de alteração legislativa. Fabiana, só atenta que o parecer trata de DECOMP, ele não trata de DCTF. Eu só não posso dar
anotar como pedido de vista da conselheira Fabiana, porque você é relator. Então, a vista eu vou colocar como o Paulo pedindo vista, Paulo, e vista coletiva, tá? Pode ser? E eu vou olhar também, eu tô olhando. Ou você prefere votar já negando o provimento? Não, para mim, eu só iria olhar se a compensação está na escrituração dele aqui. Né? Sim, é nesse Mas sentido. pode ficar no meu nome, não tem problema não. E aí eu ponho visto coletivo. Mas era importante a gente definir de vez, porque toda a sessão a gente perde 1 hora nessa discussão. Então, doutor, nessa primeira vamos ter que fazer uma vista aí, porque essa discussão já está rendendo a mais de uma sessão. Tá certo? Então, a relatora votou por dar provimento parcial. E aí o Paulo pede vista. Tá? Vamos seguir, Fabiana. Eu já olhei aqui, tá, gente? 30 de setembro não tem compensação. Já pula um ponto aí para vocês. Não existe a compensação na escrituração contábil. A discussão Tu conseguiste seria... olhar todo 30 de setembro. Então, já pode passar essa parte aí. Aí eu só falo uma coisa, viu, presidente? Essa hora, o Kafka tá lá revirando no túmulo e fala assim, que loucura que esses caras inventaram. Tem uma pessoa que é responsável por esse imbróglio aí, tá? Não vou dizer o nome. Sou eu? Como é que é? Nada. André, fazer o 54 e aí a gente faz o relatório, o patrão diz que os outros... Fabiana, presidente. Fabiana, o que eu falei? Você falou André, presidente. Zé Fabiano. É que é o excesso de mulheres no colegiado. Tudo bem. Vai lá, Fabiana, desculpa. Fabiana, você está sem som, hein? Sim. Vamos lá, então. 54. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 4ª turma da RJ de São Paulo, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. Na origem, tem-se pedido de compensação transmitido pela DECOMP número tal, visando compensar alegado pagamento de CSLL maior, no valor de aproximadamente 277 mil, referente ao ajuste do ano calendário de 2008. Como se observa do despacho decisório de folha 5 a 7, o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não foi homologado naquele despacho padrão, de que as características do DARF discriminado não seria o suficiente para... não teria crédito, né, suficiente. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que, ao realizar uma revisão de seus procedimentos fiscais, verificou que, na realidade, o valor devido a título de CSLL no 4º trimestre do ano calendário de 2008 era somente R$ 1.049.000, de forma que tinha direito a recuperar um valor indevidamente recolhido de aproximadamente R$ 277.000. Nesse sentido, apresentou a declaração de compensação em questão para compensar parte do valor pago a maior com os débitos da estimativa mensal relativo ao mês de maio de 2009. Ainda, visando a regularizar sua situação, apresentou no mês subsequente à transmissão da DECOMP e a DCTF retificadora, informando o efetivo valor devido ao título de CSLL no período mencionado acima. Com a manifestação de inconformidade, juntou o documento. Comprovante de arrecadação no valor integral, incluindo esse valor que foi compensado, foi de R$ 1.327.266,31. DCTF original, PERDECOMP, DCTF retificadora e a DIPJ de 2009. A DRJ de São Paulo entendeu que o contribuinte não teria comprovado o direito creditório pela falta de apresentação de documentação hábil e idônea. E, com base nesse entendimento, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, a recorrente requereu que seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância em razão de modificação do critério de homologação
do critério da homologação do lançamento, uma vez que o despacho decisório valeu-se apenas do argumento de que não existiria crédito suficiente, quanto à decisão recorrida entendeu que deveria ser feita a prova documental do direito creditório. A seguir, busca demonstrar a existência do crédito de saldo negativo de CSLL, esclarece que migrou do regime de apuração do lucro presumido para o regime de apuração do lucro real no final do ano calendário de 2008, de modo que o valor recolhido de R$ 1.049.000 consiste na somatória da CSLL apurada sobre o lucro presumido do quarto trimestre de 2008 e da CSLL da transição apurada com base na diferença entre as receitas reconhecidas pelo regime de caixa durante todo o ano de 2008 e o regime de competência também para todo o ano de 2008. Defendeu ainda que o lançamento da CSLL do quarto trimestre de 2008 teria sido homologado tacitamente. Ao final, requereu preliminarmente o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância, por inovação nos fundamentos fáticos e jurídicos do despacho decisório, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito creditório, homologando-se a compensação pleiteada, sem a necessidade de pronunciamento acerca da nulidade da decisão da primeira instância nos termos do artigo 59, parágrafo 3º do decreto 70235. Acostou os seguintes documentos: balancete de verificação, livro-razão e relatório de recebimento. É o relatório. Vamos lá, agora com os outros processos, doutor. Ok, muito obrigado, doutor Tadeu, muito obrigado, doutora Fabiana, pelo relatório. Bom, como a doutora Fabiana adiantou, esse caso ele trata de decompos que foram apresentadas, e aqui eu estou tratando dos itens 54, 55 e 56 da pauta. O item 54, ele trata de um pagamento ao maior de CSL, tá? O item 54 e 56, eles se tratam do mesmo pagamento, a maior de CSL. E o item 55 da pauta é um pagamento ao maior de imposto de renda, ambos do quarto trimestre de 2008. Então, é a mesma situação. O que acontece? A recorrente fez o pagamento de CSL de imposto de renda, e aí, depois, revisando as suas apurações, verificou que tinha feito um pagamento a maior, apresentou as declarações de compensação e, na sequência, apresentou a DCTF retificadora, informando os valores corretos. E depois disso, ainda apresentou a DIPJ, né, até então ainda não era prazo de apresentação da DIPJ. Depois disso, ela apresentou a DIPJ com a apuração correta, né, então demonstrando o valor que seria menor. A Receita Federal ela não homologou essas decomps, sob o argumento de que o valor informado em DARF, né, o valor pago pela recorrente, ele havia sido inteiramente alocado para o débito do período, ou seja, a Receita Federal desconsiderou a DCTF retificadora. Esse é o ponto. Assim, aquele despacho padrão da Receita Federal. A recorrente, ela demonstrou que fez o procedimento de forma correta, que apresentou a DCTF retificadora, apresentou a DIPJ com a apuração correta dos valores, e a DRJ analisou a defesa, manteve, né, a glosa, né, manteve a não homologação das decomps, mas agora por um motivo diferente. A DRJ ela não entrou nesse mérito da questão da DCTF retificadora, ou seja, de que a Receita Federal não analisou a DCTF retificadora, e manteve a não homologação sob o argumento de que a recorrente não teria comprovado esse crédito que foi utilizado nas decomps. Então, nos recursos voluntários, e os recursos voluntários eu estou falando dos dois, do número 54 e 55 da pauta, consta um capítulo pugnando pela nulidade da decisão recorrida por conta da inovação no critério para fins de decisão, no critério do fundamento para manutenção dessa não homologação. E esse critério, esse fundamento, ele não constava do despacho decisório. Então aqui nós solicitamos essa preliminar de nulidade. E com relação ao mérito, a recorrente ela demonstrou, por meio dos lançamentos contábeis, de que o valor correto é aquele que consta na DCTF retificadora. A recorrente apresentou o PERDECOMP, a DCTF original, a DCTF retificadora, a DIPJ, apresentou o livro-razão, agora por ocasião do
do recurso voluntário, apresentou todos os documentos demonstrando, apresentou memória de cálculo também dos valores, demonstrando a devida apuração desses valores. Então, o ponto é que a DRJ ela não tem competência para questionar esse ponto. Esse ponto ele deveria ter sido questionado por meio de uma fiscalização que não ocorreu. Então, os valores, essa apuração ela já foi validada tacitamente. Então, com base nesses argumentos, a recorrente ela requer o provimento dos recursos voluntários para que seja reconhecido esses créditos de pagamento a maior que foram devidamente lançados no DCTF retificadora. Esses são meus pontos. Agradeço pela atenção. Obrigado, doutor. Vamos ao voto, Fabiano. Eu não sei se eu posso adiantar que a solução é a mesma para os três. Sim. Eu acho que o caso é de nulidade do despacho decisório, porque não analisou a DCTF retificadora. Então, aqui eu vou ler. Conforme relatado, dentre outros argumentos, a recorrente alega que a falta de apreciação da DCTF retificadora transmitida antes do despacho decisório levou à não homologação da DECOMP transmitida e a suposta inexistência do crédito. A DRJ de São Paulo, ao largo da comprovação de transmissão da DCTF retificadora antes do despacho decisório, assentou que a mera retificação da DCTF seria insuficiente. Como se observa, eu não vou ler aqui. Com razão a recorrente, pois a decisão proferida pelo julgador ACO merece reforma. Como se observa da documentação acostada aos autos, a recorrente transmitiu a DCTF retificadora no dia 16 de julho, e essa declaração foi ignorada quando da emissão do despacho decisório na data de 23 de outubro de 2009, foi 3 meses depois. A análise da DCTF retificadora indica que o valor declarado como devido CSLL no quarto trimestre do ano calendário de 2008 era de R$ 1.049.000, de forma que teria direito a recuperar o valor recolhido anual de aproximadamente R$ 277.000. Desse modo, por meio da retificação promovida pela recorrente, o direito creditório indicado no pedido de compensação presume-se legítimo e passível de compensação. Caso assim não fosse, cumprir a unidade de origem indicar a eventual inconsistência do crédito com posterior intimação do contribuinte a se manifestar e apresentar as provas necessárias à comprovação do direito creditório invocado. Como se disse, ao desconsiderar a retificação promovida pela recorrente, o despacho decisório amparou-se na DCTF originária, o que culminou com a não homologação do pedido de compensação diante da inexistência do crédito. Ora, se a única motivação do despacho decisório foi a inexistência do crédito e faz a análise da DCTF original, infere-se que é nulo o despacho decisório por vício de motivação, ante o evidente prejuízo à defesa da recorrente nos exatos termos do artigo 59, inciso 2 do decreto 7235. E uma decisão que, por falta de motivação, causa prejuízo à defesa do contribuinte, viola o devido processo legal, é nula e incapaz de produzir efeito. Não demanda grande esforço perceber que a motivação de uma decisão administrativa como um despacho decisório é essencial para que o contribuinte possa ter conhecimento das razões que levaram àquela decisão, e assim contraditá-la valendo-se todos os meios de defesa disponíveis. Exatamente por isso, e aqui eu cito um trecho de doutrina do Marçal Justin Filho, falando que a procedimentalização exige que toda e qualquer decisão administrativa seja logicamente compatível com os eventos que lhe foram antecedentes e se traduz em manifestação fundada em motivos cuja procedência é requisito de validade. Como se viu, no caso concreto, a motivação da decisão proferida é incompatível com a documentação probatória acostada aos autos, de modo que a nulidade do despacho decisório salta aos olhos. E aqui eu cito alguns precedentes dessa turma, inclusive. Assim, o feito deverá retornar à unidade de origem para que esta reaprecie o pedido de compensação por meio da análise da DECOMP retificadora apresentada. Acho que aqui é DCTF, né? Por fim, esclareço que o direito creditório deve ser apreciado na origem, sob pena de supressão de instância, o que afasta o pleito da recorrente de aplicação do artigo 59, parágrafo 3º do decreto 7235. Acho que aqui não é o caso de superar a nulidade, quem tem que analisar é a origem. Diante do exposto, conheço o recurso voluntário no mérito ou parcial provimento para declarar a nulidade do despacho decisório e determinar a devolução dos autos da unidade de origem para que se aprecie o pedido de compensação por meio de análise da
DECOMP retificadora, mas é DCTF. Perfeito. Então, a relatora está propondo a nulidade do despacho decisório. Nós já tivemos precedentes aí nessa turma, né? Vários. Alguém tem alguma objeção? Não. Alguma divergência? Então, por unanimidade de votos, está provimento parcial. Só um ponto. Paulo, que está sempre vendo tudo, você verificou essa questão do... Porque estou achando que foi despacho eletrônico. O despacho foi em agosto e a DCTF foi retificada em julho. Aconteceu, não sei por que cargas d'água. Já aconteceu com o processo da Maria Lúcia, um processo do Breno também. Eu também estou com um caso assim. Acho que é quando chega hoje, próximo, talvez. Foi alguma coisa de sistema, porque foram todos na mesma data. É outubro o despacho decisório. A DCTF é de julho e o despacho é de outubro. E eu vi que em todos foi na mesma data. Eu acho que foi alguma coisa sistêmica, assim, porque todas que eu vi, o despacho decisório foi da mesma data e em todos tinha DCTF retificador. De não pegar a retificadora, não é isso, Fabiano? Agora, eu não sei, eu já ouvi uma vez, até conversei com o Roberto, conselheiro da outra sessão, parece que isso é um problema do sistema, não é só um período específico. O sistema sempre vai buscar a DCTF original, ele ignora... acho que é proximidade, talvez alguma coisa de proximidade. Que aconteceu isso, porque não é... Hoje não, né? Enfim. Não, eles rodam atualmente atualizações diárias de declaração, inclusive assim, há uma DIRF, o cara não está na malha porque não está na DIRF. Apresenta 3 dias depois, está liberada a malha. Eu não sei, realmente eu não conheço esse sistema, mas existe a hipótese de a DCTF ser submetida e haver algum abatimento, porque, por exemplo, tem uma coisa estranha aqui, né, que ele mudou o regime de tributação. Vocês viram, né? Sim, mas aí é o fundamento da nulidade, porque ele não motivou. Se ele desconsiderou... Houve esse batimento da hora que ele submete essa DCTF, eu não sei, na DCTF, não sei se ele falou regime de tributação, acho que não. Porque essa mudança de tributação do lucro presumido para o lucro real... Eu também achei esquisito, Ricardo, mas não sei, o fundamento da nulidade... Então eu vou ficar por aqui. Agora, será que o DCTF, quando tentou... Essa DCTF foi aceita pelo sistema? Isso que eu queria só... Mas esse é o problema. Estou vendo uma tela impressa... eu não vi. Porque às vezes o contribuinte faz lá a tela dele lá no computador, não sei se consegue imprimir, e diz que fez naquele dia, mas será que foi aceita no sistema da Receita? Mas esse é o problema, é a falta de motivação, né? Se não foi aceito, isso tem que constar do processo. Olha, o contribuinte apresentou a DCTF retificador que não foi aceito. Porque, do contrário, não tem como oferecer defesa. Ô, Fabiano, e se vale uma sugestão... eu, por um acaso, esbarrei no artigo 18 da MP 2189-49, que fala que a DCTF retificadora tem exatamente os mesmos efeitos da original, é só a guisa de fundamentação, ou seja, para reforçar a necessidade de fato de se apreciar a retificadora, independentemente da autorização da Fazenda. Ricardo, apesar das observações, está de acordo? Ok. Eu só levantei umas coisas aqui, mas eu realmente me sinto confortável para divergir. Eu vou acompanhar. Nós temos julgado dessa maneira, porque assim, a DCTF, quando vem, ela completa, tem uma data de transmissão, tem um número de declaração, né? Em princípio, o sistema recepcionou. Agora, se ela foi invalidada, tinha que em algum momento aparecer, e a própria RJ poderia ter examinado esse ponto. Né? Aí tem uma nulidade da DRJ também na apreciação disso. Fabiana, só lá na sua ementa que está retificação anterior à DCTF. Aí, ao contrário, anterior ao despacho decisório. Né? Obrigada, Paulo, já vou olhar aqui. Estão todos de acordo? Esse resultado se reflete nos itens seguintes, 50 e... Aqui eram 55 e 56, né? 54, 55 e 56. Provimento parcial para anular o despacho decisório. Ok? Vai, doutor.
Muito obrigado, doutores, e muito obrigado pelas discussões e um bom dia. Bom dia, obrigado. Querem fazer algum intervalo ou querem seguir? Vamos ter mais sustentações aí, acho que mais 3. Seguir. Tá bom? Vamos tocar o barco. Só um detalhe, né? Com declaração de nulidade, homologação tácita, né? Isso é consequência, né? Então, vamos chamar o próximo patrono, ver se está na sala. Recorrente e Grendene, são 2 processos do relatoria do Paulo, de para o apoio. Convocar. Vai na ordem, Paulo? São idênticos? Ou vai jogar qual? Só um pouquinho, Flávio. Não, pode ser na ordem mesmo, não tem vinculação, não. Só para eu falar com o apoio aqui. Aliás, tem até uma vinculação aí, mas não interfere, não. Oi, presidente, o patrono está na sala já. Tá, por favor, convoque, então. Irei convocá-lo. Desculpa aí o atropelamento, presidente. Só porque eu estava abrindo aqui. Itens 57 e 58 da pauta, doutora Andréia, seu processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Itens 57 e 58 da pauta, doutora Andréia, seu processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Patrona, já foi convocado, presidente. Ok, obrigado. Um é no calendário 99, o outro é no calendário 2000, e aí a diligência que foi feita junto, em conjunto. 21 anos, né? Já é retorno de diligência aqui? Não, diligência lá na DRJ, na DRF. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer, então, o julgamento dos itens 57 e 58, que já é a patrona. O Paulo, que é o relator, vai fazer o relatório, daí eu abro a palavra para a senhora. Parece que são processos muito semelhantes, pode ser uma sustentação única, né? Sim. Ok, obrigado. Vão ter argumentos distintos, tá, presidente? Mas, assim, os argumentos que tem nesse primeiro, eles superam os do segundo. No segundo, eles abandonaram algumas teses que tinham sido trazidas na manifestação de inconformidade, e os argumentos trazidos no recurso voluntário são menores. Tá, a doutora vê os pontos que ela explora de cada um, qualquer coisa. Tá tranquilo. Bom, trata-se de recurso voluntário, interposto em relação a acordo que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. O processo decorre de decomp, por meio da qual compensou crédito no montante de 138 mil relativo ao suposto saldo negativo de RPJ de 1999. A decomp foi apresentada em outubro de 2003. A referida compensação foi objeto de diligência fiscal, que resultou nas informações fiscais de folhas, subsidiaram o despacho decisório que reconheceu crédito de apenas 43 mil e homologou a compensação realizada na decomp acima identificada até o limite do crédito reconhecido. O motivo para o reconhecimento parcial do direito creditório invocado foi a constatação de receitas de vendas não adicionadas na apuração dos resultados, no valor de 141 mil, de ausência de comprovação de tais outras despesas operacionais no montante de 359 mil, que reduziu o saldo negativo do período para o total de 118 mil, o qual, deduzido de compensações já realizadas pela recorrente, no valor de 74 mil, importou no montante reconhecido. A recorrente foi intimada ao referido despacho decisório e apresentou manifestação de conformidade, na qual acata a diferença entre o crédito pleiteado e o reconhecido na informação fiscal de folhas, posto que já utilizado em outras compensações no montante de 74 mil, essa parte daí se tornou incontroversa. Pela razão acima, realizou o recolhimento da referida diferença com os devidos acréscimos legais. Em sede preliminar, defende a nulidade do despacho decisório devido à decadência, à data de sua emissão, do direito de a fiscalização efetuar qualquer procedimento de verificação e lançamento correspondente ao ano calendário de 1999, já que, por força do artigo 150, parágrafo 4º CTN, estaria homologado o lançamento definitivamente extinto o crédito. Ainda preliminarmente, sustenta a nulidade do despacho decisório
por ausência de fundamentação legal expressa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, alega a inexistência de receitas de venda não declaradas, posto que a fiscalização considerou o IPI como integrante dos referidos valores. Argui, ademais, que é indevida a glosa de todos os montantes correspondentes a outras despesas operacionais, já que ali estariam incluídas receitas necessárias à sua atividade. Defender a necessidade de realização de perícia para testar a veracidade das suas afirmativas, apresentando quesitos, indicando perito, ao final pleiteia a homologação da compensação declarada. Posteriormente, por meio do documento de folha, apresentou cópia do DAF correspondente às diferenças acatadas. A direção de primeira instância considerou-se prescindível a realização de perícia, posto que o exame dos autos seria suficiente para a elucidação da lide. Rejeitou-se ainda a preliminar de nulidade, já que a decisão proferida estaria suficientemente motivada, não havendo violação do direito de defesa da recorrente. Quanto à preliminar de decadência, consideraram que, apesar de escoar do prazo decadencial, do que trata o artigo 150, parágrafo 4º, para que a Fazenda Pública pudesse realizar lançamento para exigência de tributo em relação ao calendário 99, dentro do prazo legal para a homologação tácita da compensação declarada, seria possível a verificação da regularidade da base de cálculo relativa ao tributo que teria ensejado o crédito tributário compensado. Em relação ao mérito, na decisão, acatou-se a alegação de que as receitas de venda consideradas não declaradas na autuação incluiriam os valores de IPI, considerando improcedente a adição no valor de 141.724. No que se refere à glosa de outras despesas operacionais, no acórdão considerou-se que a recorrente não apresentou os documentos hábeis a comprovar as referidas despesas, sendo insuficiente a mera relação dos valores deduzidos a tal título. Assim, manteve-se a glosa em questão. Esse modo de saldo negativo de RPJ reconhecido passou a 132.000, o qual, deduzido das compensações já realizadas, importou um crédito passivo de aproveitamento de 58.559. A decisão recebeu a seguinte emenda. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente reitera as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, reforçando a argumentação relacionada à dificuldade / impossibilidade de apresentação dos comprovantes de despesas glosadas no relatório. Ok, obrigado, Paulo. Doutora, a senhora tem até 15 minutos para a sua sustentação. Então, se a senhora quiser separar as matérias aí, que, caso existam aí distinções que a senhora queira fazer, a senhora pontua aí, tá? Boa tarde. Como o relator falou, os casos são bastante parecidos, os dois se tratam de compensações com saldo negativo, um de 1999 e o outro de 2000. Eu fiquei com a impressão que o senhor relator relatou apenas o de 99, estou certa? Ah, tá. O caso de 99, ele teve despesas glosadas que foram declaradas na DIPJ como outras despesas operacionais. O caso do saldo negativo de 2000, que o crédito não foi integralmente reconhecido, ele, além das despesas operacionais glosadas, ele foi considerado que houve receitas de vendas não declaradas. No entanto, eu gostaria de explicar que essas receitas de vendas não declaradas, que foram consideradas uma omissão de receita por parte da Grendene, na verdade, se trata de uma venda de um ativo imobilizado, e por isso ela foi classificada como uma receita não operacional. O que foi vendido e foi juntado no anexo 3 do recurso voluntário, uma nota fiscal, foi uma máquina de transferência automática para o processo Hidrografix. Aconteceu em outubro de 2000, no valor de 184.370. Em razão dessa venda, que foi considerado pela fiscalização como uma receita operacional de venda que não teria sido declarada, mas, na verdade, se trata da venda de um ativo imobilizado, e por isso que foi declarada na linha 42 da ficha 6A da IPJ como uma receita não operacional. Ainda falando do caso do ano calendário de 2000, porque como o relator
mesmo disse, o ano de 1999, o único argumento que nós trouxemos foi a questão da não fundamentação da glosa das despesas não operacionais, então por isso eu estou me atendo mais ao ano calendário de 2000. Para as despesas que foram glosadas no ano calendário de 2000, que foram consideradas não dedutíveis, nós também trouxemos no anexo 4 do recurso voluntário a comprovação do que se tratavam essas despesas. Seriam despesas com amostra grátis, transporte, indenizações a representantes, conservação e reparo, assinatura e mensalidade, cópias e reproduções, energia elétrica, custas, emolumentos e taxas, despesas com cobranças e indenizações, previdência social e seguro acidente de trabalho. Tudo isso foi juntado no anexo 4 para buscar a comprovação das referidas despesas. Além disso, do total glosado, 121.955 se refere a despesas com indenizações, conservação e reparos, cópias e reproduções de custas, emolumentos e taxas, e 868.402 se referem a estorno de juros lançados a maior em anos anteriores. Em relação a essa última parte que eu gostaria de me ater, esse estorno de juros se refere aos anos calendários de 95 e 96, quando a Grendene, ela efetuou o pagamento a maior a título de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, e, por isso, ela registrou em contas de ativo antecipações de R e de CS a recuperar. Esses saldos das contas contábeis, eles vinham sofrendo atualizações pela Selic. Quando eles foram restituídos pela Fazenda, a Grendene verificou que essas atualizações não estavam sendo feitas corretamente, que ela havia registrado uma receita maior a título de juros no resultado. Por isso, ela estornou esses valores em dezembro, efetuando um crédito nas contas patrimoniais e, em contrapartida, um débito a resultado. Isso está demonstrado também no recurso voluntário, os números das contas, e nos memoriais que eu enviei, eu também trouxe como foi feito esse registro no razão contábil. Então, por essa razão, tendo havido o débito na conta contábil de resultado, a título de estorno dessas despesas com juros, a empresa recorrente entende que esses valores são dedutíveis. Por essa razão, em relação ao ano de 1999, nós gostaríamos de argumentar a falta de motivação da dedutibilidade da despesa, e em relação ao ano calendário de 2000, nós gostaríamos de ressaltar que, em relação à dita omissão de receita, na verdade, houve sim uma venda de um bem do ativo imobilizado, e por isso que ele não foi considerado, sua receita não foi considerada operacional. Quanto à dedutibilidade das despesas, no anexo 3 foram trazidos os comprovantes das despesas incorridas para demonstrar o direito à dedutibilidade, e em razão à parte relativa aos juros, ao estorno de juros, também trouxemos o razão contábil, demonstrando o estorno desses valores e o débito em resultado, para assim garantir o direito à dedutibilidade. É o que a Grendene requer nesse momento, é isso. Ok. Vamos então ao voto, Paulo. Bom, em relação à admissibilidade do recurso, o recurso é tempestivo, preenche todos os requisitos de admissibilidade, então tomo conhecimento. Nulidade do despacho decisório. O recorrente suscita a nulidade do despacho decisório emitido pela autoridade administrativa por dois fundamentos. Em primeiro lugar, não teria trazido motivação legal expressa para realizar ajuste no seu lucro tributável referente ao ano calendário 99. Em adição, teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Referidas alegações poderiam conduzir, de fato, à anulação do despacho decisório, caso constatada ofensa ao direito de defesa da recorrente na forma do artigo 59.2 do Decreto 7235. Exame dos autos e a leitura do despacho decisório de folha 260 e das informações fiscais que o embasaram, porém, revelam que a autoridade fiscal deixou bem explícitas as razões pelas quais o direito creditório invocado não estava sendo reconhecido em sua integralidade. De um lado,
a recorrente já havia utilizado parte do saldo negativo em compensações, algo reconhecido pela contribuinte, e outra, não teria considerado a integralidade das receitas, o que foi já afastado pela decisão de primeira instância, e teria se omitido na comprovação de algumas das despesas computadas na apuração do seu resultado tributável, outras despesas operacionais. A decisão se encontra, portanto, devidamente fundamentada, a recorrente teve garantida a oportunidade de se contrapor por todos os meios de recursos cabíveis às conclusões da autoridade fiscal. Eu estou vendo aqui que faltou falar da questão do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, assim, considerem que eu vou acrescentar só que, assim, essas garantias aí são justamente na fase do processo administrativo, após a apresentação da manifestação de inconformidade. Portanto, rejeito a preliminar invocada. Todos de acordo com a questão da nulidade? Vai seguir. Só um instante aqui para acrescentar. A decadência do direito de revisar a composição de saldo negativo. E aqui, mais uma vez, é a questão que nós tratamos na reunião ontem à tarde. Desde a manifestação de conformidade, a recorrente sustenta a alegação de decadência de direito de promover, por meio de despacho decisório, a redução do saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 99, ante o decurso do prazo de 5 anos, desde aquele período. Quer falar, Gustavo? Não, cara, eu sei que ele aperta esse treco, que volta e meia, foi mal. Paulo, eu acho que assim, nós não vamos precisar fazer toda a discussão teórica, acho que contextualiza os fatos. Aqui, só esclarecer para a patrona, eu tenho a posição, né, eu defendo a posição que o único prazo que deve ser observado é o prazo da homologação tácita do artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430. Então, dentro desse prazo, a administração tem o poder, dever, de analisar todo o direito creditório, inclusive revisitando a base de cálculo que dá origem àquele suposto crédito alegado pelo contribuinte. Isso daí não é obstado pelo decurso do prazo do artigo 150, parágrafo 4º, ou do artigo 173, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. Então, assim, eu vou me poupar aqui a ler a íntegra do meu voto, porque eu li ontem essa mesma posição num outro processo sobre julgamento, mas a posição defendida é que não existe decadência desse direito. Né? Eu queria só chamar a atenção aqui aos colegas, que está na página 8. O caso tratado nos autos ilustra bem o equívoco da tese defendida pela recorrente. Foi apresentada a DECOMP em 31 de outubro de 2003, para compensar saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 99. Assim, caso acatada a alegação da recorrente, o fisco disporia até 31 de outubro de 2008 para a homologação da compensação realizada, 5 anos da apresentação da DECOMP, porém, somente poderia verificar a apuração do saldo negativo compensado até 31 de dezembro de 2004, 5 anos do encerramento do período de apuração. Ou seja, mesmo dispondo de praticamente mais 4 anos para a verificação do crédito compensado, a administração tributária estaria obrigada a aceitar o saldo negativo apurado pelo sujeito passivo, excetuadas, quando muito, as parcelas de extinção do valor devido em 99. E aí, ontem, o presidente fez as considerações de que era uma obrigação da Fazenda fiscalizar durante esses 5 anos, mas, assim, isso daí, inclusive, pode durante esse período, a administração tributária estava tratando com aquela situação posta, que não incluía essa compensação, né, eventualmente, inclusive, retificação de base de cálculo por parte do contribuinte para formular sua compensação, e a situação é modificada depois de um decurso de um período para a constituição do crédito tributário, e ela estaria impedida de verificar a existência desse crédito tributário. Né? Então, mas as considerações já foram postas, a posição é conhecida no colegiado, podemos passar para o voto. Eu só posso fazer um questionamento, porque eu estou vendo aqui, ela transmitiu 31/10/2003, né? O despacho decisório é datado um pouco antes do dia 31, né? Oi? Ah, tá, mas aqui não é homologação tácita, tá certo. Misturei as bolas aqui, tranquilo. O despacho foi proferido em 2008, né? Pelo que eu
eu acho que eu não lembro aqui dos detalhes. Não encontrei no seu voto essas datas que eu não coloquei a data, eu acho, do despacho decisório. É 6 de outubro de 2008, que eu estou encontrando ele aqui na folha 260. 13 de 10 de 2008 foi a ordem de intimação. Bem, aqui né, nós já temos essa discussão, acho que já está assentado até as posições do colegiado, a maioria aqui entendendo por haver a decadência do direito de revisitar a base de cálculo quando ultrapassado o prazo de 5 anos da sua apuração e declaração regular, pagamento. Também não sei se aqui não é o caso de ausência de pagamento, mas ainda que fosse, teria extrapolado largamente, né? Só observando, Paulo, assim, dentro dessa tese, né, defendida, considero até absurda a hipótese, eu noto que o contribuinte apresentou em 2003, somente em 31 de 10 de 2006, que é o primeiro ato aqui no volume 1, que há um despacho para determinar uma diligência para verificar a situação do contribuinte. E só em 13 de 10 de 2008, 5 anos depois, é que a Receita foi lá promover essa alteração da base de cálculo, né? Então, assim... mas ele estava dentro do prazo dele, né, de 5 anos. No último mês do prazo é que ele concluiu. Mas estava. Ele estava dentro do prazo, ele tem 5 anos. Mas, enfim. Então, aqui eu já desde logo levanto a divergência da tese, mas vou passar para o Gustavo. Eu não sei se é necessidade de coletar os votos aí, mas de qualquer maneira, vamos lá, Gustavo. Não, só para complementar, Paulinho, eu sei da sua indignação, eu mesmo já sustentei isso em tempos passados. O problema é esse, você vê o copo meio vazio, eu vejo ele meio cheio, porque, na verdade, se suportar a sua tese, o físico não vai ter 5 anos, vai ter 9 para poder fazer o lançamento, que é isso que acontece ao fim das contas. Ele vai poder revisar em 9 anos em vez de 5. Mas o que eu defendo é que não há lançamento, tá? Que ninguém está cobrando a mais. Você só não está devolvendo o valor que pelo princípio... Não, peraí, Gustavo, só um instante. Eu só estou defendendo que você não está devolvendo ao contribuinte um valor que está comprovado que é devido. E aí, o princípio da verdade material, que é tão valorizado em relação à constituição do crédito tributário, em relação à investigação do direito, à restituição e compensação do contribuinte, ele também deve ser prezado pelo outro lado. Você não vai devolver um valor que está nos autos que é indevido. Sim, no ato de lançamento, não no processo de compensação. Mas, presidente, acompanha não, né? Abra divergência. Ok. Bom, eu creio que as posições são né, por demais conhecidas. O Ricardo vai acompanhar o relator, né, Ricardo? Flávio vai com a divergência? Sim, presidente, mantendo a coerência, com certeza. Celso também, divergência. André acompanha o relator? Fabiana. Até eu inverti a ordem aqui, né, meu cara? Mas tudo bem. A Fabiana também com a divergência, né, Fabiana? Eu também acompanho a divergência nesse caso. A gente já fechou essa questão aqui, pelo menos em relação à composição atual do colegiado. Então, vai ficar por maioria reconhecer a decadência da revisão da base de cálculo. Eu não sei se isso é o único elemento de discussão, é a retificação da base de cálculo, ou sobraria alguma coisa para discussão, uma vez reconhecida a decadência, Paulo? Só isso, porque assim, a outra parte se tornou incontroversa, né? A própria contribuinte reconheceu que ela já compensou parte do crédito. E aí, o que implicaria que reconhecendo a decadência seria... Reconhecer que essa questão das outras despesas operacionais, elas não poderiam ser glosadas, né? Ô, presidente, uma dúvida que eu tenho aqui, tendo em vista que houve, a decadência foi acolhida pela maioria, no voto em que o Paulo enfrenta as demais discussões, isso é relevante? Fica aqui ou... Porque a gente não vota, né?
Não, fica prejudicado. Depois então, a principal tem que tirar isso. A formalização tem que tirar, porque aí isso pode até retornar, vamos dizer, se a Câmara Superior entender, aí eventualmente isso vira lá na Câmara Superior, manda analisar as outras matérias. A Câmara Superior é não reconhecendo essa decadência, né? Então, assim, é provável que isso aí volte para a gente. Se alguém recorrer, né, Paulo? Então, sim. Vai recorrer. Tem que ver a admissibilidade. O outro processo também vai ter decadência também, do mesmo... O outro processo, a decadência vai ter que ser de ofício de vocês, porque o contribuinte desistiu. Ele não alega no recurso voluntário a decadência. Tá? Nem o contribuinte estava acreditando na tese, mas enfim. É que não vai... Mas a situação fática é exatamente a mesma. É mesmo. Eles foram examinar juntos. E o período é qual? O outro? 2000? Mas, Paulo, não sei... Desculpa. O ano calendário é 2000, né? Paulo, no segundo processo não tem uma discussão de omissão de receita, que aí alteraria a forma de contagem? Mesmo assim, ela iria para 2006, uma vez. Mesmo assim, está passando? Não estou ouvindo direito, está cortando o áudio. Oi? Não estou ouvindo direito. Você pode repetir? Não falei nada, não. Ah, tá. Estava cortando o áudio. Acho que o Gustavo falou alguma coisa, né, Gustavo? É porque a priori dos despachos decisórios dos dois processos é de 2008. Ou seja, pelo 150 ou pelo 173, daria na mesma. Já daria? No outro, o mérito são duas questões. Um algumas receitas que a contribuinte alega que são receitas não operacionais, né? E o segundo ponto também são as outras despesas operacionais. Ela desiste da discussão tanto da nulidade quanto da questão da decadência. Presidente, nós vamos invocar de ofício a decadência para o outro? Acho que sim, né, Gustavo? Porque então sou eu, né? Já fizemos, né? Uhum. Sou eu que invoco, então. Você é o primeiro a votar, né? Só deixa eu formalizar aqui a decisão do primeiro. Aí tem que saber, o outro vai ficar como? Que eu não tratei da decadência, né? E eu vou ter que retirar o mérito? Vale uma sugestão? Você mantém seu voto e coloca, mas a despeito de tudo afirmado, a maioria do colegiado decidiu. Eu acho que você só põe um resumo, assim, que você examinou e negaria provimento ao recurso, não obstante o colegiado, né, diante da preliminar suscitada de ofício pelo conselheiro Gustavo, acolheu a decadência. E só. Como daqueles casos da voto vencido de diligência. Matosinho, eu não sei quem que você vai designar. Se sou eu mesmo. A patrona quer falar, presidente. Oi, doutor. Excelência, não seria o caso de deixar o mérito julgado? Porque eu fico com dúvida como que vai acontecer eventual recurso especial. O recurso só vai tratar dessa questão da decadência. E aí qualquer coisa retorna, se for revogado, aí retorna para a análise de mérito. Porque não adianta a gente julgar essa parte, inclusive a orientação expressa para não fazê-lo. Porque a decadência prejudica a análise das demais matérias. Entendi. Obrigada. Presidente, eu só tenho uma coisa, eu não sei se sou eu que você vai designar como redator, enfim. É só que eu tenho uma posição de que não é só decadência, tá? Eu entendo que essas parcelas não podem ser objeto de verificação, processo de compensação, tem que ser objeto de lançamento. Mas se você é necessário lançamento, né? Naquele meu posicionamento, eu também acabei concordando com a sua tese. Né? Né? Tudo bem, eu não sei quanto a Cléucio e Fabiana e Flávio. Né? Não, mas eu concordo. Eu acho que é uma decorrência, assim, se você...
Se você não pode revisitar, você tinha que lançar. E você tem o prazo para lançar dentro do prazo decadencial. Acho que as coisas não se excluem, não. Tá bem. Eu achei que essa posição minha era. Não. É decorrente. Concordo também. Eu inicialmente achava que não havia essa necessidade, mas até ao reposicionar, né, a matéria, eu cheguei à conclusão que tinha razão. E acho que essa não reconhecimento de decadência decorre do fato de não ter sido realizado o lançamento. Porque se tivesse um lançamento, a gente ia olhar, pô, mas o lançamento está claramente fora do prazo. Uhum. Né? Então, aqui então, só para registrar, só um pouquinho, para proclamar o resultado. Você faz o voto, Gustavo? Faço. Então vai ficar, por maioria, os membros do colegiado. Tem uma rejeição da nulidade aqui, né, Paulo? Rejeita? O primeiro, sim. Primeiro, por unanimidade, rejeitar a preliminar e nulidade. E, por maioria, acolher a preliminar de decadência suscitada, vencidos os conselheiros Paulo, relator, Ricardo e André, que a rejeitaram, e, em consequência, dar provimento ao recurso, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gustavo. E o outro, na decadência eu vou pôr suscitado de ofício, tá, Gustavo? Gustavo, é importante, quando você for fazer o voto, você decotar essa questão deixar clara essa coisa do valor que a própria contribuinte reconheceu que já compensou, tá? Tá, beleza. Então, o segundo vai ficar por maioria, acolher a preliminar de decadência suscitada de ofício pelo conselheiro Gustavo, vencidos os conselheiros Paulo, Ricardo e André, que rejeitaram, e, em consequência, dar provimento ao recurso. Designar também o conselheiro Gustavo. Ok? Certo, doutora? Ficou alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Obrigada. Obrigado, doutora. Ela utilizou parte do saldo em outro processo, né, Paulinho? É isso? É outra compensação que ela fez. Não sei se foi espontâneo, aí eu não lembro os detalhes, mas eu sei que ela já compensou. Vamos fazer uns 5 minutos de intervalo aí, só para uma aguinha. Vou pedir para suspender